Vem cá, vamos puxar os oligarcas aí, porque vocês... Pô, vamos lá, né, cara? Porque não... Trouxeram esses caras aí. Por que não? Qual que é desses caras aí? Por que não comprar uma briga com algumas pessoas mais poderosas? Vamos falar dos caras agora. Bota aí na tela. Vamos lá. Vamos contextualizar isso. Todo mundo que está em casa imagina o seguinte. Eu não vou arriscar de cabeça essa conta agora. 50 anos, mais ou menos, de União Soviética, tá? Vários chefes comunistas locais, uma economia forte, centralizada, muita coisa estatizada. Era uma estatização meio para inglês ver, porque sempre tinha os donos de empresa sendo sócios do Estado, os amigos do rei e tal. De repente, vai a ruína. Cai a União Soviética, muito em função dos protestos internos dos países, como a gente falou, dos estados satélites e tudo mais. Cai a União Soviética. Pensa a oportunidade. Cada um pega um lote de coisas para si e fala assim, cara, agora eu sou dono disso aqui e vou mandar nisso. Ficou conhecido como os oligarcas. E o episódio ficou conhecido como o estupro da Rússia. Os caras pegaram estatais, pegaram um monte de coisa, tomaram conta. Por isso que logo depois de 91, qual era a expectativa? Nós vamos abrir as portas para o comércio e a nossa economia vai bombar. Mas não foi o que aconteceu de cara, porque a Rússia não abriu as portas para o comércio. Sim. A Rússia botou tudo na mão dos oligarcas, que são esses caras aí, os principais deles, os caras mais conhecidos, tá? Então, esses caras esmagaram uma sucessão de governos que tentaram ser mais liberais, sendo o último dele do Boris Yeltsin. E aí o Boris Yeltsin é o primeiro presidente a se livrar voluntariamente do poder e nomeia o Vladimir Putin, que era agente da KGB, tinha sido prefeito local, tinha uma carreira política, já tinha saído, entre aspas, da KGB para ter uma carreira política. Ele nomeia o Vladimir Putin e o Putin chega no poder e fala, cara, o que eu preciso fazer para consertar essa palhaçada aqui? O cara entrou bem no poder. E aí ele vê alguns problemas. O primeiro problema ele precisa tirar o poder dos oligarcas e deixar só aqueles que são aliados a ele. O segundo problema o Estado russo está extremamente inchado, eu preciso reformar as contas públicas. O terceiro problema é que ele percebe que não existe mais a autoridade, a legitimação do líder culturalmente falando. Os últimos presidentes foram muito fracos. Então ele começa a atuar em todas essas frentes. Ele vai atuar na legitimação dele como líder. Então ele começa aquele populismo de cristianismo ortodoxo, judô, ele é faixa preta de judô. Então ele aparece sem camisa, caçando, malhando, cavalo, dando tapa em urso, sabe? Tudo parece o Rasta. Isso, tudo isso vai criar uma lógica. O Rasta e o Putin têm uma conexão muito espiritual igual. muito forte. O Rasta e o Putin. Tudo isso vai criar uma lógica de que ele é um líder popular, né? De outro lado, ele resolve as contas públicas, ele demite muita gente, ele faz uma reforma do Estado, etc. e tal. Isso ele faz até de forma bastante liberal, mas sem pensar em liberalismo. E a terceira coisinha que ele faz é ter um tete-a-tete com esses caras aí. Ó. Então, esses caras aqui, quem são, por exemplo? Só para dar exemplos aleatórios aqui. O Riboloviev é o cara responsável pela indústria de commodities, cálcio, etc e tal. Então, olha como isso não é normal numa economia, entende? Cada cara é responsável por um setor, sabe? O Abramovich é dono do Chelsea. Abramovich é dono do Se o Palmeiras não tem mundial, isso. É o cara pra vocês culparem. Abramovich é dono do Chelsea, ele também cuida de indústria de entretenimento estrangeiro. Ele financia um monte de cultura no Oriente Médio. Então, ele é um cara da cultura, entende? O Khodorkovsky é o cara que está preso, por sinal. Né? Então, o Khodorkovsky, ele cuidava do petróleo, e ele está preso. Por que ele está preso? Porque ele bateu contra o Putin. E assim vai indo. Cada um deles cuidava de um setor da economia muito fundamental. É como se tivesse aqui o cara que cuida da Petrobras, o dono da Petrobras. Quem diria, né? Como se o Brasil estivesse apropriando da Petrobras em algum momento. Coisa louca essa Rússia. Então, é como se a gente tivesse o partido que se sente dono da Petrobras. É como se a gente tivesse outro cara que se sente dono das companhias de energia elétrica. Pensa um único cara ser dono da Enel, da CE, esqueci a outra lá, da RGE. Pensa um único cara ser dono disso tudo. É uma loucura. Mas na Rússia era o que estava acontecendo. Então o Putin chama um tete-a-tete com os caras que é mais ou menos o seguinte. Cara, olha só, não gosto do jeito que tu toca as coisas, quem vai ter o poder aqui sou eu. Aí o cara, não gostei. Beleza, tu vai ser preso ou morto. Gostei. Beleza, tu vai ter o dobro, mas tu vai estar comigo. Então, até tem um ditado que um empresário me falou, que é famoso na Rússia, que é Putin dá, Putin tira. Que é, basicamente, ele deu essa pressão na galera. Um dos oligarcas, isso aí tu pode encontrar, inclusive, no New York Times, a matéria premiada, etc e tal, no sentido de que que é uma narrativa não underground, é uma narrativa mainstream, é isso que eu quero dizer. Que é, um dos caras deu contra ele, foi pra Europa, reclamou, etc e tal,
Ele chamou para ter uma reunião de Conselho de Estado, mandou um representante, um embaixador da Rússia, e o cara morreu, envenenado. E aí o embaixador falou, que isso, sei de nada. E tal. Então, um morreu, isso chamou a atenção dos outros. O outro foi preso, está preso até hoje, que é o Khodorkovsky. E isso começou a assustar os caras. Então, os caras ficaram ressabiados. O outro, o Potankin, ele simplesmente teve retirado dele uma série de propriedades e foi dado para outro cara, que é o Usmanov, que ficou bem forte hoje em dia. O Usmanov, inclusive, tem o maior iate do mundo. É um iate muito possante. Recomendo que procure iate de Usmanov. E o Usmanov não está aí. Ele entrou, pegou a propriedade de parte dessa galera. Ele tem o maior iate do mundo. Ele tem 2 jatinhos de 300 milhões de jatinhos, né? 2 aviões absurdos de 300 milhões de dólares registrados no nome dele e tal. E é um cara com uma fortuna indizível. Tem um banqueiro brasileiro que fala que ali o negócio é fundo. Quando tu nem enxerga o quão fundo é. Quando enxerga é tudo 30 bi de dólar, 20 bi de dólar, 50 bi de dólar e tal. O Putin compôs o governo dele limpando essa galera e deixando os amigos próximos. Então alguns dele ele manteve, outros ele prendeu e um ele matou. Isso chamou atenção para Monte de Ferro dele. E diz a lenda que agora, com esse negócio da Ucrânia, ele reuniu com esses caras e falou, vou dar um choque aqui no Ocidente, vocês vão tomar uma ruim, mas já peguem seus aviões, seus barcos, seus iates e tirem uma férias mais para o Oriente. e segurem, tá? Então, me parece, se isso for verdade, e tem fontes bem boas dizendo que isso é verdade, aqui entra os contatinhos, né? Tem fontes boas dizendo que isso é verdade. Se isso for verdade, é difícil acreditar naquela tese de que a oligarquia vai derrubar o Putin. Porque eles já estão meio comprados com ele. Claro que num círculo íntimo de poder rola muito golpe, rola muita coisa complicada. Mas essa é a lógica. Ele retomou essas oligarquias e essa propriedade para ele. A parte disso, o Oriente Médio, que faz muito negócio com a Rússia, sabe e denuncia frequentemente, algumas facções lá denunciam que o Putin é dono de mais coisa do que seria honesto um presidente de um país ser, né? Parece, inclusive, que ele poderia estar competindo entre os homens mais ricos do mundo aí. Então, porque, imagina, né? Se ele decide a propriedade desses caras, de 50 bi de dólar, por que não ele também ter uns, né? Então, eles são muito fortes economicamente na pessoa física. Agora, o que a gente está vendo, retomando aquela pergunta que você fez, Lara, e aí, será que ele vai aproveitar a New Left para ganhar ou não? Ele pode aproveitar a fraqueza da New Left para fazer as coisas que o Ocidente achava que não aconteciam mais. A gente tinha o sonho da paz, né? Nossa, estamos numa era de paz, agora é a Belle Époque, não existe mais guerra, deixamos isso para trás. Claro que sempre teve uma coisinha no Oriente Médio, etc., mas a gente ignora, no mundo que a gente chama de mundo civilizado, não tem mais guerra. O Putin acabou com esse sonho. Bastou ele declarar guerra que os caras na Alemanha já falaram o quê? Constituição limitando exército? Que nada, vamos tocar exército aqui. Acabou o drama do nazismo, acabou a consciência histórica, exército, até guerra a Covid acabou tudo. Exército, guerra, briga e porrada. Então, a China já sobrevoando Taiwan ali. os caras, cara, bastou um dar tapa que no baile todo mundo se arma, entendeu? Então, isso é importante para entender que o Putin quebrou uma crença que existia na propaganda ocidental, que era a crença de que a Europa não tinha mais guerra. Que era uma crença de que 70 anos de paz, 60 anos de paz simbólica, porque teve vários pequenos conflitos, resolviam um problema. Não resolveu. Então ele quebrou isso. E quebrando esse ritmo do oponente, pode ser que ele nos prove que a gente não tem mais coragem de enfrentar os caras. Pode ser que essa seja a conclusão. Porque na hora H vai precisar de exército para combater o povo russo. Sim. Os ucranianos até têm se saído bem nisso. Interessante. Vamos ver como é que o Ocidente se comporta contra a China, contra a Rússia. A China vai declarar? Não vai? Vai vir junto? Não sabemos, está todo mundo observando. Do outro lado, o globalismo agiu forte contra o Putin. Não dá para dizer também que ele não tomou notícia ruim. A guerra já se estende lá há um mês. A guerra econômica é mais forte. A guerra econômica é porrada. Eles fizeram várias coisas que eu achei que eles fariam, mas fizeram coisas que eu achei que eles não fariam. Então, o fato da Alemanha ter tomado a dianteira para parar de usar commodity russa impressionou, porque era quem mais tinha a perder com tudo isso na Europa. Tirar o sistema bancário da Rússia, SWIFT, aquele sistema SWIFT que os caras falam, eu achei que já iam fazer porque tinha precedente. Agora, congelar os recursos financeiros que estão fora do país, eu achei que não fariam.
porque é bem radical a expropriação de recursos. Você tá falando de qual nação dessa do congelamento? Tiraram tudo que é dinheiro que está fora da Rússia, Aham. Sim, foi congelado. congelado. Todos. Qualquer empresário. Então, os fulaninhos aí, isso, o que os caras querem? A estratégia é boa. O cara quer o seguinte, cara, o Freire é meu amigo, tá? A gente conversa nesse país junto. Vocês três são meus amigos. Mas aí, de repente, eu entro em guerra com a Ucrânia, eles congelam a riqueza de vocês lá fora. Aí você começa a falar, ô, Lucas, alivia os caras aí, cara. Pô, eu não posso ficar travado aqui, etc e tal. Então, a estratégia é boa. Só que a estratégia tem um tiro pela culatra que pode acontecer, que é o fortalecimento das relações comerciais entre Rússia e China. E isso é um tiro pela culatra muito forte. Demora um pouco para equilibrar, mas já está acontecendo. Então, por exemplo, já estão fazendo negociações via yuan, que é a moeda chinesa. Então já estão tirando o lastro do dólar e jogando para um lastro chinês. Isso fortalece a China. Isso é ruim para a Rússia, mas fortalece a China. Isso é importante porque o sistema global, uma coisa que vem desse legado de Bretton Woods, a moeda mundial é lastrada em dólar. Isso depende da confiança no dólar. Se as pessoas começam a trocar o dólar, pode colapsar o dólar como sistema monetário. E aí a briga é grande. Cara, eu só queria, porque eu vi um comentário aqui no chat, né? E vocês estavam falando dos filmes e tal. Eu me lembrei realmente de um filme, o pessoal tava comentando. Eu falei, cara, esse filme eu acho que é legal de falar. Ele não conta essa parte da revolução nem nada, mas é aquele Ícaro, né? Que, pô, eu acho sensacional esse filme. Documentário. Ícaros é um documentário, ganhou o Oscar de melhor documentário. É muito bom. Que conta a história, é muito bom, recomendo, conta a história de como a Rússia trapaceou o sistema de antidoping das Olimpíadas para ganhar as Olimpíadas. Para mim, o insight principal é o seguinte, quando tu vai ver a fundo, o que a Rússia fez? Cara, ela comprou a empresa, a KGB comprou, a KGB, que hoje é a FSD, comprou a empresa de coisa que faz o pote para ser lacrado, comprou um prédio do lado das Olimpíadas para fazer túnel e substituir os potes, comprou os funcionários, candidatou gente para a comissão. Qual é a brincadeira que eu faço? Cara, se os caras fazem isso para ganhar medalha nas Olimpíadas, cara, tu dizer que eles não estão trabalhando desinformação no Ocidente é de uma loucura completa. O buraco é mais embaixo, entendeu? Se os caras compram um monte de empresa, compram um prédio, pensa que uma parte enorme da delegação das Olimpíadas era gente da KGB disfarçada. Sim. Quando isso acontece para ganhar medalha de ouro, porque ganhar medalha de ouro para recuperar a moral do país e botar o homem russo como um homem forte, etc., imagina só o que não acontece em outras áreas. Sim. Então esse documentário é muito legal. O Conrado recomendou um documentário aqui também muito interessante, que é Pinguins Vermelhos. Segundo ele, um documentário que mostra como os Estados Unidos tomou o rock russo quando a União Soviética caiu da noite pro dia. Então, cara, tu tem uma série de situações que vão mostrando que a Rússia pode sair desse jogo mais forte ou mais fraca. Então ela está perdendo poder, mas está fortalecendo a China. As relações comerciais já estão acontecendo lá, e os commodities para a China também são uma coisa importante, porque a China não tem essa matéria-prima, não consegue explorar a matéria-prima que tem, e ela precisa de matéria-prima para fazer produto de valor agregado, que esse é o ponto forte da China. Para mercado externo, principalmente. E agora começa alguma coisa de mercado interno, mas as crises lá estão fortes, então não vai decolar, acho. Mas o ponto é, esse elo Rússia e China deixa os dois mais comprometidos um com o outro. Então, das duas, uma. Ou eles já tinham um acordo de gaveta que isso ia acontecer. Tipo, cara, vai lá, invade essa porra dessa Ucrânia aqui, eu te seguro nas costas, isso não vai dar ruim, fica tranquilo. Ou não tinha o acordo de gaveta e as relações comerciais são frutos de oportunidade a partir desse rolo todo. E aí está se criando um acordo de gaveta, porque agora um depende do outro, fica mais fácil isso aí. Importante, nenhum dos dois gosta muito da democracia liberal ocidental. Nem o Xi Jinping, nem o Vladimir Putin. Os dois são muito fofos, passam aniversário juntos. São grandes amigos de caçada e outras coisas tantas. Eu não acho que eles passam aniversário junto conversando sobre qual filme tu viu no final de semana e tal, né? Sim. Acho que eles devem ter algum assunto para tratar. Mas aí tu cai no campo da especulação. A gente já não sabe exatamente quais são os planos entre eles. A galera que está na volta do Putin, Shoigu, chefe do ministro de defesa, ministro do exército e tal, é uma galera barra pesada, tá? É uma galera barra pesada, não é uma galera que é guerra pelo esporte, inclusive, sabe? É um time que topa essas coisas. Então tu tá num cenário muito difícil, né? Porque os oligarcas podem estar protegidos pela China, pela economia chinesa, a própria Rússia pode estar protegida pela exportação via China e movimentação de bancos chineses. Os oligarcas podem estar acordados com Putin, e essa é uma galera que não se importa muito com a população.
Então, né, a gente, olha essa história toda que a gente contou hoje aqui. Cara, se vai morrer uns de fome... Para quem assinar BP Select, vão ter documentários bem interessantes sobre esse tema da economia, que vão entrar no próximo mês, então já dando um spoiler. Spoilers bons. Não, o cara agora vai entrar a discussão de economia, é uma coisa que a gente tá desenhando forte, assim, filmes que explicam, porque o assunto de economia, para muita gente, é um assunto meio difícil, às vezes, de pegar, assim, né? Essas relações econômicas, o comércio e outras coisas. Elas soam muito abstratas, né? Soa muito abstrato. Um filme, documentário é bom para essas coisas, porque você começa a olhar e fala, cara, agora faz Na prática, isso se traduz assim. Sim, quando fica visual e tem você começa a enxergar de uma maneira mais concreta. Mas acho que é muito bom isso que o Lucas está falando, porque a parte comercial é muito forte nisso tudo. Não dá para menosprezar Não é marxismo da nossa parte falar que a economia determina muito dos fatores. O globalismo, na minha avaliação, o globalismo está esmagando a Rússia e ganhando. Acho que o jeito do Putin se livrar disso é esses acordos que são especulação até agora. A China já fez umas sinalizações estranhas, do tipo telefonar para a Ucrânia e falar, agiliza esse acordo aí e tal, mas nada muito concreto. Até porque, se for concreto, chega a dar preguiça, tá? Porque vai se estender essa história bem longamente. Mas, aparentemente, o que a gente percebe, até porque a gente está tomando muito mais mídia ocidental do que mídia Eurásia, é que a Rússia está num lençol curto ali com essa questão. Porque qual é o plano? Isso é um ponto importante. Qual é o plano? Vai tomar a Ucrânia na marra, matar todo mundo e depois vai continuar avançando? Ou quer forçar um acordo? Pô, se quer forçar um acordo... É o Zelensky que está dificultando, aí começa toda a questão, entendeu? Porque ele quer ser um herói do negócio. E aí começa a confusão. O Zelensky proibiu o partido político dissidente. Né? Já não parece ter... Já é um pouco estranho, né?